Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre escalas termométricas, dando continuidade aí à termologia, né? Então, no nosso material, a partir da página 10, aí a gente encontra sobre essas escalas termométricas. Então, a gente vai ver quais são as escalas nas quais a gente pode estar realizando uma medição de temperatura e como converter de uma para outra, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro conhecendo um pouquinho as três escalas. Quando a gente vai medir uma temperatura qualquer, essa temperatura ela pode vir expressa na escala Celsius, na escala Kelvin ou na escala Fahrenheit. São as três escalas mais usadas hoje, não são as únicas. Com o passar dos anos aí, outras escalas foram sendo criadas e caindo em desuso. Hoje, as três que a gente usa são essas três aqui, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Cada uma delas tem o seu uso em um determinado momento, em um determinado país, em uma determinada situação. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa principalmente a escala Celsius, né? É a escala que nós usamos aí para medir a temperatura do ambiente, temperatura corporal, temperatura de um corpo qualquer. Então, a gente aqui no Brasil, nós trabalhamos com a escala Celsius. Mas lá nos Estados Unidos, até hoje, eles usam muito a escala Fahrenheit. Tanto quando a gente vê algum filme, alguma coisa de um termômetro na rua lá, ele vem, a temperatura está graduada na escala Fahrenheit. E em trabalhos científicos, né, pensando em sistema internacional, a gente tem a escala Kelvin. Cada uma delas tem a sua importância, tem o seu uso, tem o seu momento de aplicação. Então, são as três escalas que a gente vai estar falando aqui. E para essas três escalas, eu marquei aqui, é importante a gente conhecer como que surgiu cada uma delas, os pontos fixos em cada uma delas. Então, o Celsius, ele estabeleceu como pontos fixos da sua escala o ponto de fusão da água, que é o 0 grau, e o ponto de fusão do gelo, na verdade, que é o 0 grau, e o ponto de ebulição da água, que é 100 graus. Tá? Então, esses seriam os pontos fixos da escala Celsius. 0 para a fusão do gelo e 100 para a ebulição da água. O Kelvin, ele não colocou o zero da escala dele no ponto de fusão do gelo. Ele fez o seguinte, a gente sabe que não existe um limite superior para a temperatura dos corpos na natureza. Ou seja, se a gente for aquecendo alguma coisa, a temperatura dessa alguma coisa vai subindo, pelo menos teoricamente, vai subindo infinitamente. Não existe um limite superior. Mas, se a gente for resfriando um corpo, a temperatura dele ela não vai caindo infinitamente. Tem um determinado valor de temperatura que os cientistas, na verdade, nunca conseguiram chegar. Eles estiveram próximos lá, que é a temperatura correspondente a menos 273 graus Celsius. Tá? Então, os cientistas estiveram próximos dessa temperatura, mas eles nunca conseguiram chegar ou descer abaixo desse limite, menos 273. Então, o que o Kelvin fez foi colocar o zero da escala dele nesse limite inferior para a temperatura dos corpos na natureza, que é chamado de zero absoluto. Tá? Então, o zero da escala Kelvin ele está no zero absoluto, que é o limite inferior para as temperaturas dos corpos na natureza, correspondente a menos 273 graus Celsius. Dessa forma, ele colocou o ponto de fusão do gelo como sendo 273 e com a ebulição da água 373. Tá? Então, na escala Kelvin, a gente não tem temperaturas negativas, não tem como nada, nem nos melhores laboratórios do mundo, os mais sofisticados laboratórios do mundo, eles conseguiram fazer com que o corpo tivesse a sua temperatura reduzida abaixo desse valor 0 Kelvin, tá? Abaixo de menos 273 graus Celsius. Tá? E na escala Fahrenheit, o Fahrenheit também ele criou a sua escala colocando o ponto de fusão do gelo como sendo 32 graus Fahrenheit e a ebulição da água como sendo 212 graus Fahrenheit. Aqui tem uma diferença, gente, entre as escalas Celsius e Celsius Fahrenheit, que é o seguinte, quando a gente fala escala Celsius e Fahrenheit, a gente fala o grau, são 100 graus Celsius, são 212 graus Fahrenheit. Quando a gente fala em escala Kelvin, a gente não fala o grau, tanto que não aparece a bolinha aqui, olha, representando 373, por exemplo, a gente não tem a bolinha do grau, porque a gente não fala o termo grau, é 373 Kelvin, é 273 Kelvin, é 0 Kelvin. Então, para a escala Kelvin,
a gente não usa o termo grau, é só para as escalas Celsius e Fahrenheit. Então essas são as 3 escalas que a gente tem, são as 3 mais utilizadas. Elas recebem o nome dos cientistas que as propuseram, né? A escala Celsius recebe o nome do cientista que criou essa escala, número Celsius. A escala Kelvin, Lord Kelvin, e o Fahrenheit também, em homenagem ao cientista que propôs cada uma delas aí. Mas como que eles fizeram para graduar essas escalas? Né? Cada uma usa um processo diferente e tal. Mas, por exemplo, pensando na escala Celsius, o que o Celsius fez foi o seguinte: ele pegou um recipiente com gelo fundente, né, o gelo fundindo, derretendo, que ele sabia que estava a 0 grau, né? A gente sabe que o gelo derrete a 0 grau. Então, se eu tenho o gelo derretendo, tanto a água, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas tanto a água resultante dessa fusão quanto o gelo que ainda está ali, eles estão ambos a 0 grau. Então ele pegou esse conjunto que ele sabia que estava a 0 grau, colocou aqui dentro um termômetro e esperou atingir o equilíbrio térmico. Então, como ele sabia que isso aqui estava a 0 graus Celsius, quando atingiu o equilíbrio térmico, ele sabia que aquela coluna de mercúrio que estava parada ali, ela estava parada no 0 grau. Então ele viu que marcou o zero da escala dele. Depois ele pegou esse mesmo termômetro e colocou isso em uma mistura de água fervente. Né? Esse mesmo termômetro que já tinha o zero marcado, ele colocou isso em uma mistura de água fervente, em que ele sabia que estava aqui a 100 graus Celsius. Então aqui seria uma temperatura de 100 graus. E aí ele colocou o termômetro, que já estava com o zero marcado, do recipiente que ele tinha colocado com gelo, já estava com zero marcado, esperou esse termômetro atingir o equilíbrio térmico com a água fervente e marcou também os 100 graus aqui. O que ele fez depois foi dividir esse intervalo em 100 partes iguais, cada uma correspondendo a 1 grau. Tá? Então, assim que o Celsius fez a graduação da escala dele, do termômetro dele, os outros cientistas usaram ali outros procedimentos, talvez até parecidos. Tá? Mas só para a gente, questão de ilustração, como teria sido graduada aí a escala Celsius. Bom, então essas são as 3 escalas. Vamos aprender agora como é que a gente faz para converter de uma para outra. Porque o que aparece para a gente, na verdade, eu tenho uma temperatura X na escala Celsius. A quantos graus que isso corresponde na escala Fahrenheit ou a quantos graus que isso corresponde na escala Kelvin? Então a gente precisa de uma fórmula matemática, uma fórmula para conversão entre essas escalas. E essa fórmulazinha eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para chegar nela e depois a gente já vai usar a fórmula final, tá? É o seguinte, eu coloquei aqui os 3 termômetros, as 3 escalas com seus pontos fixos. Esses pontos fixos, pessoal, é interessante que a gente guarde de cada escala, tá? Na Celsius é 0 e 100, na Kelvin 273 e 373, na Fahrenheit 32 e 212. Por que é interessante a gente guardar? Porque alguns exercícios já vai trazer isso para a gente, outros não. Então pode ser que em um dado momento a gente precise lembrar quais são os pontos fixos, por exemplo, na escala Fahrenheit. Né? Então eu tenho aqui as 3 escalas, né, com os seus respectivos pontos fixos, e eu marquei aqui 3 temperaturas arbitrárias, que eu estou chamando de TC, TK e TF. TC, temperatura na escala Celsius, TK, temperatura na escala Kelvin, e TF, na temperatura na escala Fahrenheit. Então, uma temperatura arbitrária que a gente quer calcular e que está no mesmo nível nas 3 escalas. Não são representadas por mesmos números, mas estão no mesmo ponto nas 3 escalas aí. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa temperatura arbitrária em cada escala para chegar na fórmula. Estou mostrando para vocês a dedução da fórmula. Nós vamos pegar essa temperatura arbitrária que a gente está marcando aqui e vamos fazer uma diferença dela menos o ponto de fusão, que é o primeiro ponto fixo aí, e vamos dividir isso pelo segundo ponto fixo, que é a temperatura de ebulição da água, menos o primeiro. Né? Então, o que a gente vai fazer é isso aqui. Ó. Eu vou pegar em cada escala a temperatura que está no meio, que é a temperatura arbitrária, menos a de baixo, TC menos 0, sobre a de cima, menos a de baixo. Aqui na escala Kelvin, vou fazer a mesma coisa. O meio menos a de baixo, TC menos 273, sobre a de cima menos a de baixo, 373 menos 273. Na Fahrenheit, a mesma coisa. TF menos 32 sobre 212 menos 32.
Tá? Fazendo isso, a gente chega aqui nessa relação que eu coloquei aqui para vocês. Só que a gente pode simplificar isso daqui um pouco. Por exemplo, essas subtrações aqui elas podem ser resolvidas. TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, 373 menos 273 também é 100. Então, a gente pode simplificar um pouco isso daí, reescrevendo essa expressão desse jeito. TC sobre 100, TK menos 273 sobre 100, igual a TF menos 32 sobre 180. Que ainda dá para ser simplificado um pouquinho. A gente pode dividir cada um desses denominadores que apareceram aqui por 20, para simplificar um pouco essa expressão. Então eu posso fazer a divisão por 20 de cada um desses denominadores, e aí sim eu chegaria na forma final, que é essa daqui. TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a relação geral que a gente tem aí, para transformar converter de uma escala para outra. Então, o nosso material lá na página 13, ele apresenta essa mesma relação para vocês, tá? É com ela que a gente vai mexer. E aí, deixa eu apagar aqui o negócio ali. Aí é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com a escala Fahrenheit, primeiro detalhe, são 3 escalas. A gente sempre vai transformar de uma para outra. Então, sempre vamos mexer de duas em duas. Então, se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, eu esqueço o Fahrenheit. Se eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, eu esqueço a Kelvin, trabalho só com essa igualdade aí. Se eu quero transformar de Kelvin para Fahrenheit, eu esqueço a Celsius. Sempre a gente vai ignorar uma das escalas e trabalhar com apenas duas de cada vez. E aí, nesse trabalho, quando a gente for trabalhar com a escala Fahrenheit, não tem jeito, a forma geral é essa daqui. Tá? Quer seja usando Fahrenheit e Kelvin, ou quer seja usando Fahrenheit e Celsius. Não tem como a gente simplificar mais a expressão no trabalho com a escala Fahrenheit, além do que já está aí. Isso, diferente do que acontece quando a gente trabalha com as escalas Celsius e Kelvin. E quando eu for trabalhar com Celsius e Kelvin, eu vou usar essa parte da fórmula. TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Só que aqui, como o denominador é o mesmo, eu posso cortar, e aí eu posso ter a seguinte simplificação. Se eu quero passar para Celsius, vai ficar TC igual a TK menos 273, e se eu quero passar para Kelvin, é igual a TC mais 273. Tá? Então a gente tem, no caso de Celsius e Kelvin, ao se transformar entre as escalas Celsius e Kelvin, a gente tem essas duas simplificações aqui que podem ser utilizadas. O TC é TK menos 273 e o TK é TC mais 273. Caso o trabalho envolva a escala Fahrenheit, aí não tem jeito, tem que ser a forma geral que a gente viu aqui. Tá? Mas não é difícil, né? É só uma forma maior, mas não tem dificuldade nenhuma. Então essas são as fórmulas, ou a lei de conversão que a gente tem. Como eu disse, isso daqui que eu fiz foi as passagens, como que a gente chegou na forma geral. Mas a relação que nos interessa, que vai estar sendo utilizada, é essas finais aqui. Essa que está aqui, que é a forma geral, que a gente vai usar. Essa serve para transformar qualquer escala em qualquer outra. E essas duas simplificações aqui, quando a gente trabalha com Celsius e Kelvin. É isso que a gente vai usar. Tá? Todo o restante está aí mostrando como que chegou, de onde veio a forma. Tá? Então depois a gente vai aplicar isso daí nos exercícios. Bom, mas continuando, a gente pode ter algumas situações em que a gente precisa converter variações de temperatura. Para variações de temperatura, a expressão fica um pouquinho diferente, a gente dá uma ajeitada nela. Por quê? Então, pensando aqui na mesma análise que a gente fez, né, de cima menos de baixo, de cima menos de baixo, e já fazendo as simplificações nos denominadores, a gente chegou nessa expressão aí, né, TC menos 0 igual a TK menos 0 sobre 5, igual a TK menos 73 sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9. Só que como agora a gente está falando de variação de temperatura, a forma que eu vou usar para fazer a conversão não é a mesma forma que a gente viu ali anteriormente. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente usa aquela mesma forma para converter uma variação de temperatura, fica errado. Então, para a gente chegar na forma de conversão de temperatura, eu coloquei a expressão desse jeito aqui. Só que isso que está colocado aqui, em cada numerador desse, isso já é uma variação de temperatura. TC menos 0, isso é a variação de temperatura na escala Celsius, ou é uma variação de temperatura na escala Celsius.
TK menos 273 é uma variação de temperatura na escala Kelvin. TF menos 32 é uma variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu posso trocar cada um desses numeradores por isso daqui, olha. Delta Tc é a variação de temperatura na escala Celsius, delta Tk é a variação de temperatura na escala Kelvin e delta Tf é a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Portanto, quando a gente for transformar variações de temperaturas, a expressão que a gente usa é essa daqui, e não aquela anterior. Então, cuidado, tá? Muitos exercícios cobram conversão entre variações de escalas, e aí a gente não pode usar aquela relação, tem que ser essa daqui. Tá? Delta Tc sobre 5 igual a delta Tk sobre 5 igual a delta Tf sobre 9. E aí, a gente, analisando dessa forma, a gente chega a uma conclusão interessante, que é o seguinte: se a gente olhar aqui os dois primeiros termos, delta Tc sobre 5 igual a delta Tk sobre 5, eles são exatamente iguais. Isso significa que uma variação de 1 grau Celsius, uma variação de 1 grau na escala Celsius corresponde a uma variação de 1 grau na escala Kelvin. São iguais. Já para Fahrenheit é diferente, aí tem que fazer o cálculo. Mas entre as escalas Celsius e Kelvin, você tem uma variação de 1 grau na escala, na Celsius, isso corresponde a 1 grau, uma variação de 1 grau na escala Kelvin. Isso nos permite concluir também que a distância entre um grau e outro nas escalas Celsius e Kelvin, elas são iguais, porque eu tenho o mesmo tanto de subdivisões nessas duas escalas. Por exemplo, se a gente pega aqui de 0 a 100 na escala Celsius, são 100 graus Celsius, e de 273 a 373 são também 100 Kelvin. Então, o número de divisões nas duas escalas é igual. Isso significa que uma variação de 1 grau na escala Celsius corresponde a uma variação de 1 grau na escala Kelvin, que é diferente para Fahrenheit, porque na Fahrenheit, de 32 até 212, a gente tem 180 subdivisões. Então, são 180 graus aqui. Ou seja, a distância entre um grau e outro na escala Fahrenheit, ela é menor do que a distância entre um grau e outro nas escalas Celsius e Kelvin. Então, se aparecer uma conversão de variação de temperatura, a relação que a gente vai estar utilizando é essa daqui. E, para encerrar, a gente tem as chamadas escalas arbitrárias. Escala arbitrária, como o próprio nome fala, é uma escala qualquer, uma escala x, y, uma escala proposta por um cientista qualquer. Como eu disse lá no início, essas três escalas que nós estamos estudando aqui são as escalas mais usadas hoje, né? Mas tiveram várias outras que já ficaram para trás, já caíram em desuso, assim como podem aparecer outras escalas futuramente aí. Qualquer um de nós a gente pode criar uma escala arbitrária, uma escala com meu nome, por exemplo, a escala Fernando, e eu tenho, né, que fazer a correlação dela com uma das três conhecidas. São então essas chamadas escalas arbitrárias. Como que a gente vai resolver exercícios que envolvem essas escalas arbitrárias? Primeiro, ele sempre vai fazer a relação dessa escala arbitrária, escala x, escala y, escala b, c, qualquer que seja, com uma das escalas conhecidas, Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente resolver junto, para a gente entender como nós vamos trabalhar com essa situação. Porque assim, a escala Helmholtz de temperatura, que hoje está em desuso, adotava para o ponto do gelo, usando o gelo, 0 grau Helmholtz, e para o ponto de vapor, ebulição da água, 80 graus Helmholtz. Qual a indicação que nessa escala corresponde a 86 graus Fahrenheit? Então aqui é uma situação daquelas que eu disse para vocês que a gente precisa saber quais são os pontos fixos na escala Fahrenheit. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um esquema com essas duas escalas, semelhante aos esquemas que nós analisamos anteriormente. Então eu tenho aqui um esqueminha representando a escala Helmholtz e outro representando a escala Fahrenheit. O que o exercício diz para a gente? Agora a gente vai correlacionar os dados que vieram ali. Ele falou que o ponto de fusão do gelo na escala Helmholtz é 0 e que o ponto de ebulição da água é 80 graus na escala Helmholtz. Aí eu preciso saber, ele não falou nada a respeito da escala Fahrenheit, eu preciso saber que na escala Fahrenheit o ponto de fusão do gelo é 32 e o ponto de ebulição da água é 212. Ele quer